ele diz: irai-vos e não pequeis, né? A ira em si não é pecado, no sentido do que ele está falando. Se você vê o teu filho fazendo uma coisa errada, vê o teu filho mentindo, não é pecado você ficar irado contra o teu filho. Pelo contrário, se você não ficar irado, aí isso pode ser pecado, porque é necessário ter uma postura contra um pecado, contra uma falta de respeito. Vamos pensar assim, no filho que não consegue respeitar a mãe. Então o pai, ele precisa ensinar o filho a respeitar a mãe, e não vai fazer isso sorrindo, vai fazer isso com uma certa bronca. O problema que ele está dizendo assim é que a gente pode pecar com a ira e a gente pode dar lugar ao diabo. Então ele está dizendo assim que a gente pode extrapolar na forma, na maneira de fazer, ou na omissão, em deixar de repreender, deixar de chamar a atenção, e isso tudo constitui pecado. Eu não quis que a gente lesse os outros versículos, porque são muitos versículos, são muitos assuntos, e aí eu preciso me deter nesse assunto aqui. Então, sobre mentira e outras coisas, fica para uma outra vez, né? Não sai vossa boca nenhuma palavra torpe, isso deixamos para uma outra vez. Aí fui lá no verso 30, que esse pecado de não sabermos controlar as nossas reações e como a gente se domina, porque o domínio próprio é fruto do Espírito Santo, e o descontrole é obra da carne, é a ação das trevas dentro de nós. Então tudo isso a gente entristece o Espírito Santo, como está falando no verso 30, né? Se fomos selados por Ele, comprados por Ele, pelo sangue de Jesus, e Ele é esse selo, porque Ele está dentro de você, e Ele garante a passagem do sangue de Jesus no teu coração e o perdão. E se Ele garante isso, você tem como entrar no céu, e Ele é esse selo para isso. Então não podemos entristecer aquele que mora dentro de nós. Por isso ele diz: longe de vós toda amargura, cólera, ira, gritarias. Essas coisas fazem parte desse quadro de descontrole, de uma pessoa que ficou irada e agora não consegue mais controlar o seu sentimento. E aí ele diz assim: sejam uns para com os outros benignos, dê mais tempo para a pessoa, seja paciente mais com a pessoa, ande mais 1 milha, 1 quilômetro, 2 quilômetros com a pessoa, insista, não joga fora. É fruto do Espírito Santo a benignidade, essa paciência, a longanimidade. Então, continuar fazendo bem, apesar do mal que está recebendo, isso é fruto do Espírito Santo. E ele diz assim, então, continue paciencioso, levando a paz, perdoando sempre e andando essa milha, e seja imitador de Deus, porque Deus, ele sempre está perdoando os seus filhos. Ande em amor como também Cristo nos amou, porque Cristo deu a sua vida naquela cruz. Então você não é vítima, você tem chamado por Deus para ser alguém que vai se sacrificar e não ser vítima. Alguém que vai dar a outra face, alguém que vai sofrer, mas não como vítima. Como alguém que tem uma missão, como alguém que tem uma tarefa, um propósito. É diferente de vítima, né? É diferente de querer chamar atenção para o nosso sofrimento, para a nossa dor, para alguém ter compaixão,
para alguém ter comiseração da gente, isso é pecado, isso só faz mal para a nossa alma. Então, não trilhe o caminho de ser vítima. Tem uma anedota, é apenas uma anedota, certo? Não tem fundamentação bíblica nessa anedota, certo? Eu vou contar porque ela me interessa muito para esse assunto aqui do descontrole, do levantar a voz quando não deveria levantar a voz, de subir o sangue quando não deveria, né? Então, eu já contei uma vez essa anedota e eu quero que fique bem claro que é anedota, não é nem parábola, nem história real, certo? Um casal, a mulher morreu e ela foi para o céu. Lá no céu, ela se encontrou com Pedro. Pedro era responsável... pelas histórias da Igreja Católica, era responsável pela porta da igreja. E ela foi ajudar a Pedro na porta do céu, para ver quem que podia entrar e quem não podia entrar no céu. E ela viu que Pedro colocava assim, o Lucas vai entrar, então ele vai ter que soletrar a palavra Deus é amor. Aí o Marcelo seria, Jesus morreu por mim, Deus me ama. E assim, soletrava essas palavras e podia entrar no céu. Se soletrasse certo, entrava. Se não soletrasse certo, não entrava no céu. Anedota, gente. Aconteceu que muito tempo depois apareceu o marido dela lá. Ex-marido, né? E aconteceu que naquele dia que estava o marido dela entrando, querendo entrar na porta, o Pedro não estava e deixou ela de responsável pela porta do céu. E aí começaram a conversar, conversa vem, conversa vai, toda aquela história. Perguntou como é que tá, como é que foi o tempo depois que ela partiu daqui da terra, como é que foram as coisas. E ele foi contando que foi uma coisa muito boa, porque aquela casa que eles tinham sonho de comprar, ele conseguiu comprar aquele carro, puderam ir em tal lugar, casou com a melhor amiga dela. E assim, só que ela foi se entristecendo com aquelas conversas ali, né? Que só deu tudo sucesso e realizou todos os sonhos depois que ela morreu. E claro que isso é anedota, porque lá no céu não vai acontecer esse tipo de coisa, né? Mas vamos se ater ao assunto que é muito joia. Ela falou assim, tem uma coisa. Para entrar no céu, você tem que soletrar uma palavra. Qual é a palavra? Eu quero soletrar. Ela falou, você tem que soletrar Arnold Schwarzenegger. Eu fui escrever essa palavra aqui, gente, eu errei 2 vezes na hora de escrever. Porque só esse Schwarzenegger é SCHWARZENEGGER. É horrível. Por que ela fez uma coisa dessa na anedota? Porque ela se ressentiu. Ela se magoou e colocou uma tarefa muito difícil para ele. Ela colocou um obstáculo. E a gente precisa fazer um autoexame. Então eu ligo esse texto de Efésios 4, irmãos, com o texto lá de 1 Coríntios 11 sobre a ceia. Lembre que a gente sempre lê esse texto. E lá diz assim, examine-se, pois, o homem a si mesmo. E assim coma do pão, ou beba do cálice. Mas Deus está dizendo que a gente precisa aprender a fazer um autoexame. Há outro texto que fala assim, veja onde você caiu, para você poder se arrepender. Veja como você reage, não fique chateado quando alguém te repreende. Sobe o sangue, por que está subindo sangue? Por que você ficou tão nervoso? Né? Então, por que é que quando alguém me critica, eu fico tão nervoso?
Porque quando eu sou contrariado, eu não aceito a crítica, não aceito ser contrariado, e me incomoda tanto isso. Eu não sei se isso acontece com você, mas se acontece com você, essa é uma palavra que eu quero meditar com você. De repente, muitos irmãos aqui já não tem mais esse problema desse incômodo, né? Mas aqueles que têm esse problema desse incômodo, quando você é contrariado, você se chateia. Quando alguém critica você, sobe o sangue e você perde as estribeiras. E você fala coisas que não deveria falar. Quando o teu filho pequenininho te resiste à tua autoridade, você é desproporcional no grito, é desproporcional na voz, é desproporcional no tapa, é desproporcional na varada. Isso tudo é pecado. O descontrole, porque é falta de domínio próprio. E aí a gente está dando lugar ao diabo, e ele diz, não deis lugar ao diabo, porque no descontrole e a falta daí de perdão, pense nos problemas que pode, vamos dizer, acarretar para o coração da milícia, vamos pensar. Então, isso é um cuidado em relação aos pequeninos também, né? E a dificuldade que a gente tem de se autoavaliar, né? Por quê? Será que as pessoas não têm, assim, a possibilidade de questionar, de criticar? Será que eu não posso ouvir uma crítica? Será que elas não podem se expressar? Será que elas não podem errar também, como eu erro? E por que tem que subir o meu sangue? Por que eu tenho que ficar tão nervoso assim? Então, há pessoas que são muito agressivas nesse sentido quando são questionadas, né? Será que eu só posso ser elogiado? Será que eu só posso fazer o certo, o bem, ser útil sempre, e eu sou sempre importante, e eu sou sempre valorizado, e se alguém me criticar, vai ferir o meu ego, vai ferir esses conceitos que eu tenho sobre mim mesmo? Então eu notei aqui assim, o que eu sinto não tem a ver com a outra pessoa. O que eu sinto tem a ver comigo. A outra pessoa não tem nada a ver. Eu lembro assim, que aconteceu de uma irmã bem querida, isso há uns 35 anos atrás, ela ir na igreja onde eu estava trabalhando, e lá tinha um jovem que já começou a falar algumas coisas com ela a respeito dos comportamentos dela, mas eles não se conheciam, e ela logo pensou, ele me denunciou aqui nessa igreja, ele já contou tudo a meu respeito, e ela fez um problemão lá, e começou a falar, levantando a voz com ele, e já me dando indireta de que eu tinha denunciado ela. Porque a gente tem os nossos problemas, problemas de personalidade. Há alguém que fala assim, na nossa vida, na nossa alma, existe um porão ou existe um sótão. E quando dá uma crise assim, o que acontece com o porão ou com o sótão? Na crise. O que acontece na crise? Com o sótão ou com o porão? Pense no porão. Deu um terremoto, o que acontece no porão ou no sótão? Levanta muita poeira. A coisa fede. A coisa não fica boa. Então a gente tem na nossa alma um sótão
um porão, né? Eu até acho que ninguém sabe que eu estou magoado com alguém, mas eu fico alimentando aquela mágoa. E eu vou fingindo que não aconteceu nada. E eu não quero tratar daquele problema. Mas aquele problema, ele vai ficar lá no sótão da nossa alma ou no porão da nossa alma. E vai juntando cada vez mais poeira. E o dia que mexer, vai virar um rebuliço só, né? Então, o questionamento é: por que eu fiquei tão alterado? Por que eu fiquei tão nervoso? Né? Existe um banco de dados. A Bíblia fala assim de uma estrutura que a gente tem, que seria essa poeira. Lá em Romanos 8:5, ele diz assim: o que se inclina para a carne, cogita ou pensa nas coisas da carne. Quer dizer, ele começa a ver as coisas da carne com lógica, como certas. E uma vez que você vê uma coisa da carne como certa, você está convencido de aquilo ser verdadeiro e você segue aquilo ali. Chega a ter pessoas que vão passar ali na frente da igreja, naquela rua, e vão olhar para as pessoas que estão aqui. Que idiota eles, que maluco eles, parece um bando de robozinho, né? Não é assim que vai ter pessoas que vão imaginar quem está aqui dentro? Porque é a forma que a pessoa chegou naquela conclusão, porque aquele que se inclina para a carne, cogita das coisas da carne, pensa, e as coisas da carne para ele são lógicas. Numa mágoa é a mesma coisa, num ressentimento. Por quê? O filho que ficou em casa, ele disse assim: pai, o senhor nunca me deu um cabrito sequer. E ele foi guardando isso como munição e como verdade na vida dele, porque nunca o pai dele tinha dado um cabrito para ele. Mas na verdade, todos os cabritos que agora estavam na terra, na fazenda do seu pai, na verdade era dele. Tudo era dele. E ele viveu todos aqueles anos magoado com o pai, achando no coração que o pai não lhe dava nada. Deu tudo para o filho predileto, para o filho amado, o mais novo, onde ele dá as ganjas, as vantagens. Se lasque agora, só fez besteira. Não é assim? Não são conclusões erradas, mas o que se inclina para as coisas do Espírito, pensa nas coisas do Espírito, e as coisas do Espírito têm a sua lógica, tem a sua verdade, que é verdade real. Mas tanto um como o outro entende que suas verdades são verdades, né? E são enganadas por essas verdades, né? João, você não consegue cuidar dela lá? Pegue ela. Ela é apaixonada por você, vê se você cuida para não atrapalhar o culto. Em 2 Coríntios, a gente tem pregado sobre esse texto lá de Coríntios 10, verso 4 e 5. Lá ele fala assim das fortalezas que a gente tem, que são mágoas, são ressentimentos, são feridas desde a infância, coisas que a gente foi construindo e a gente foi juntando essa poeira no nosso sótão, essa poeira no nosso porão, e a gente foi juntando coisa velha ali, a gente foi juntando, mas essas coisas é um banco de dados que a gente tem para dirigir a forma que a gente vive hoje. Então você tem um banco de dados.
Se você se inclinou para a carne, você tem um banco de dados da carne que determinam o que você vai fazer hoje. E como você vai concluir as coisas hoje. Entende? Se você se inclina para o Espírito, você vai formar um banco de dados que vai te alimentar e vai te nutrir para vencer tentações das trevas. E vai determinar, esse banco de dados que você tem, vai determinar as tuas decisões de hoje. Você cai em ciladas por causa de um banco de dados que você já colocou dentro de você. As nossas ações, elas sempre são de conformidade com o que a gente já colocou lá. Como você carregou as tuas baterias? Que tipo de energia que está nas tuas baterias? Que alimento que você colocou lá? Que azeite que você colocou dentro da tua vasilha, da tua alma? E dele pode sair um fogo estranho ou pode sair um fogo do Espírito Santo na tua vida. Você precisa saber disso. Né? Então, nesse sentido, eu estou citando a respeito das fortalezas e que a palavra de Deus tem poder para destruir todas essas fortalezas que hoje, com elas, determinam as tuas ações e reações hoje, certo? Mas eu quero citar um exemplo de uma moça muito querida minha também, bem próxima minha. Desde jovem ela sempre leu livros sobre torturados, sobre sua fé, torturados por amor a Cristo. Era lá na Romênia, tinha um tal de Rembrandt, que foi muito torturado no comunismo. E ele escreveu os livros das torturas que se fazia no comunismo contra ele. Ele descreve detalhes sobre essas torturas que ele sofreu. Aí muitos jovens, no tempo da minha juventude, leram esses livros dentro das igrejas, como Portas Abertas, e assim outros materiais desses lugares que são fechados para o Evangelho, são chamados cortinas de ferro, né, por causa do comunismo, a Missão André e outros. Mas o que aconteceu? Ela, sabendo que o comunismo causou tanto estrago na vida de pessoas como Rembrandt e outros, mataram outros e pessoas foram levadas para campos de concentração na Sibéria e tantas coisas, mesmo que ela tenha feito no tempo da faculdade, na universidade, ciências políticas, mesmo que todo o ensino na universidade seja comunista, socialista, marxista, nada disso conseguia tirar dela a visão do que é o comunismo. Por mais que o comunismo diga assim, e os comunistas dizem assim, quando a gente está no poder, os filhos dos pobres podem estudar na universidade. Isso é uma coisa muito bonita. Mas isso não passa de ser um milho para colocar numa armadilha. A pessoa vem atrás do milho e cai na armadilha. Então, com isso eu quero dizer assim, a pessoa ela também tem fortalezas boas, que ela pode construir na sua vida em um arsenal, uma bagagem, para poder enfrentar situações e teorias das trevas, assim, coisas que o diabo coloca como engano, como dúvida na mente das pessoas, e pode apagar os dardos inflamados do maligno. Então, para ela isso não foi complicado vencer esses materiais, porque ela tinha lido todos aqueles materiais que mostravam o que o comunismo pode fazer. Então, quando hoje vem, você tem que estudar na universidade, tem todo esse material marxista ali, você não cai nessas ciladas. Mas às vezes, uma outra jovem
evangélica, ela está sempre na igreja e vendo os erros que existem dentro das igrejas. Erros de pastores, erros de irmãos, erros de presbítero, erros disso, erros daquilo. Aí ela pode ter uma bagagem, que ela começa a achar que existe um Messias em outro lugar, né? Em uma solução social que realmente seja de Deus fora da igreja. E ela pode ficar iludida achando que dali vai sair alguma coisa boa, mas a pessoa precisa, de fato, abastecer a vasilha do seu coração com o óleo de Deus, para não sair enganada, né? Em Mateus 18, fala assim que Jesus, como o bom pastor, ele deixa 99 ovelhas aonde? No aprisco. Ele deixa aquelas 99 e sai às catas de quem? Daquela que se perdeu. Ele vai longe, ele deixa a casa quentinha e vai no frio atrás daquela ovelha perdida. Então, a parábola fala muito sobre a ovelha perdida, mas eu queria pensar nas 99 que ficaram. As 99 ficaram sem pastor. Mas elas ficaram berrando, elas ficaram magoadas que agora esse pastor as abandonou para ir atrás daquela desgarrada, louca, maluca, teimosa. Assim, num certo sentido, gastou todo o seu dinheiro com meretrizes. Lembra que o irmão mais velho acusa o irmão mais novo disso? E é o arsenal que ele tem para poder acusar o seu pai e acusar o seu irmão nas suas justiças, porque de fato o seu irmão gastou todo o dinheiro que o pai lhe deu com meretrizes, com festas, com prostituição, isso e aquilo. Não foi nada bom o que ele fez. A questão é que um dia esse filho pródigo, ele se arrependeu de tudo o que ele fez. E ele voltou para casa, como diz o pessoal aqui, com o rabo entre as pernas. Ele estava totalmente sem condições nenhuma de fazer algum bem que ele merecesse. Ele estava desgarrado. Ele não tinha mais uma roupa boa. Ele não tinha mais uma aparência boa. Ele talvez não tinha mais saúde boa. Mas ele veio muito humilde. Ele disse assim: pai, eu pequei contra Deus, eu pequei contra ti. Eu sei que eu não sou mais teu filho e não posso mais ser tratado como filho, mas eu posso ser tratado como um jornaleiro, aquele que entrega o jornal. Porque o jornaleiro nessa casa é muito bem tratado. Se o senhor me tratar como jornaleiro, eu já estou muito satisfeito. Como Deus gosta de um coração quebrantado. Como Deus gosta de um coração que se humilha, né? Isso faz diferença. Mas o que eu chamo a atenção é as 99, elas não ficaram lá reclamando e dizendo: o pastor só cuida daquela porcaria de ovelha, que é infiel, sempre ele está indo atrás dela. Ele não dá bola para nós, que estamos fazendo tudo certinho. Para nós não nada, para ela é tudo. Entende o que é vitimismo? Como que o vitimismo tem a ver com as trevas? Então, eu acredito que elas não fizeram isso, mas se a gente faz isso, irmãos, é um mau sinal. Então, é um momento de você pensar assim: vale a pena fazer uma reflexão, vale a pena fazer um autoexame, para a gente poder
ser curado. Naqueles passos, são 12 passos no AA, dos Alcoólatras Anônimos. Um dos passos é reconhecer que eu tenho problema com a bebida. Um dos 12 passos de libertação. Sem reconhecer a incapacidade, sem reconhecer que eu tenho um problema e é sério, não há libertação. Tem que haver reconhecimento. Se falar assim, não, mas eu só bebo socialmente, o cara nunca vai se libertar. Enquanto a pessoa estiver argumentando que não tem o problema e que não é tanto assim como o do outro, não vai haver solução para si. Não tem volta, não tem conserto, irmãos. Essa que é a ideia. Então, faça uma autoavaliação. Quantas vezes você teve que exagerar um assunto para ser ouvido ou ouvida? Aumentar um pouco para ser ouvido, para alguém te dar atenção? Quantas vezes você usa a palavra sempre ou nunca? Isso está também tem naquele material que as irmãs estão estudando. Generalizar. Sempre o teu quarto está bagunçado. Nunca faz direito. Não tem expressões assim? Ou silêncio, quando estou chateado, não falo mais com a pessoa, trato ela como se ela estivesse morrido, não é assim? O silêncio é uma forma de matar a outra pessoa. Ou quando vai acabando assim o respeito, em casa começa a aumentar o quê? Quando diminui o respeito, começa a aumentar o quê? A distância, o que mais? A discórdia, a implicância. Aumenta o beiço, o burro. Não é assim. Porque começa a haver desconfiança, o amor vai indo para o buraco. Né? Eu lembro quando eu estava no seminário, eu fiz uma besteira. Tinha um colega meu lá que tinha um toca-fita e tocava tudo errado. Assim, a velocidade estava tudo errado. E ele falou assim, se você consertar, eu te dou esse toca-fita, porque daí eu consertava e ele ia usar, né? Eu mexi e consertei. Depois ele não me deu o toca-fita. Aí eu fui lá, peguei e desconsertei. Porque eu sabia onde consertava, eu também sabia desconsertar. E ficou aquele toca-fita desconcertado lá. Isso é de Deus? Faça uma autoavaliação, porque mexe com o orgulho da gente, não é fácil de tratar essa questão, né? E aí acaba se alegrando com a desgraça do outro, com o sofrimento do outro, porque por que curte o sofrimento do outro? Porque ele merece, né? E eu me torno o juiz e ele é o desgraçado, né? Por que é que eu trato como verdade uma coisa que eu vi na internet? Por que é que eu falo como verdade uma coisa que eu vi na internet? Por que é que eu falo uma verdade uma coisa que eu vi no Discovery? Eu já vi muito disso. Por quê? Porque às vezes é uma coisa que bate com aquilo que eu creio, que eu penso. Mas não quer dizer que é uma verdade, né? Quero ser perdoado, mas na hora de tratar a pessoa, eu quero a justiça, né? Então, reconhecer o erro é virtude. Veja a diferença entre o filho que voltou, todo esculhambado,
Não dá para dizer que ele não tivesse nenhuma doença. Mas Deus o recebeu. E não quer dizer que ele seria curado se ele tivesse AIDS. Mas que Deus poderia perdoá-lo. E dar um novo corpo para ele quando ele entrasse no céu. Porque esse é o Espírito de Deus. Ele faz exatamente assim. Tinha um casal que eles queriam adotar uma criança. Só que o marido tinha muito problema com bebida. Aí a melhor amiga desse casal falou para a mulher: vocês não devem pegar essa criança para criar, porque vocês têm um problema em casa com a bebida, isso aí não vai dar certo. Qual foi a reação dela? Qual foi a reação dela normal? Ficou chateada. Da onde que nós não somos capazes de pegar uma criança para criar? Da onde? Está me rejeitando? Está me julgando? Só que passou o tempo, ela já começou a entender. Realmente a gente não tinha capacidade de pegar essa criança. Passou o tempo, a sensatez veio. Então a gente precisa tomar decisões no momento da sensatez. A gente não pode falar as coisas na hora do nervoso, na hora da contaminação, na hora da briga, na hora da raiva, não vai funcionar, né? Então com o tempo realmente a minha amiga tinha razão. Nós não tínhamos capacidade de pegar uma criança, né? Eu queria que o irmão lesse lá 1 Coríntios 11, o verso 31. Então a gente falou do 1 Coríntios 11 que fala, examine-se, pois, o homem a si mesmo, que é um pouquinho antes. E aí quando ele está falando de fazer esse autoexame, que no contexto é a ceia, o verso 31 é uma palavra bem importante. Alguém pode ler para mim? Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Deus está dizendo assim, se hoje a gente lutasse para fazer esse autoexame e esse julgamento de nós mesmos agora, esses pecados e essas tendências não seriam julgadas por Deus e nem seríamos julgados com o mundo. Então, é um benefício, é um privilégio poder hoje fazer esse julgamento, fazer esse esquadrinhar. Davi, ele falava com Deus assim: esquadrinha a minha vida, Senhor. Pega a minha vida e vai pegando assim como em quadrinhos pequenos e vai ampliando isso. A gente não gosta disso. A gente não gosta de que a gente seja desvendado. A gente não gosta de entender que a gente vai ser rejeitado. Mas é o contrário. Quando veio o filho pródigo, ele veio e foi perdoado. Foi lavado, foi purificado. Com certeza você vai encontrar lá no céu esse filho pródigo. E possivelmente não vai encontrar no céu o irmão dele. Porque o irmão dele representa o fariseu, representa o pastor na época dos judeus. Então é bem sério. Quem não quer ser tratado, quem não quer fazer um autoexame, quem não quer ser julgado os seus erros agora, eles vão fazer parte do que a gente estava falando assim, um banco de dados. Vai fazer parte da poeira do sótão, vai fazer parte da poeira do porão, vai fazer parte das fortalezas da nossa alma, que tem o poder de definir decisões que a gente pode tomar, decisões erradas hoje. Então isso é muito importante a gente fazer.
né? Não vale a pena guardar mágoas, não vale a pena eu ficar com a razão e não ser perdoado. Não vale a pena eu querer a justiça e não ser perdoado pelo meu Criador, pelo nosso Criador. Aqui está o caminho, aqui está a nossa reflexão, para a gente acertar a nossa situação com Deus, né? Longe de vós toda amargura, cólera, ira, gritaria. Antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando. Isso não é para fraco, irmãos. Isso o mundo pensa que é para fraco. Mas para Deus isso é para os fortes. Perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor. Como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, num aroma, num cheiro maravilhoso, suave, que não tem fedor nesse sacrifício, porque o sacrifício de Jesus é puro e é verdadeiro. Vamos orar? Mais uma vez, Senhor, queremos colocar a nossa alma diante do Senhor. O Senhor é luz e o Senhor pode revelar aquilo que não presta, aquilo que não está certo dentro de nós, aquilo que não está no prumo. Como já foi orado aqui, já foi falado aqui, é que o Senhor é como uma bússola para a nossa alma. Nós só acertamos o caminho se andarmos no controle dessa bússola, na direção da bússola do Senhor. Oramos, Senhor, para que a gente realmente tenha coragem de fazer um autoexame todos os dias, uma autoavaliação, como o Senhor diz na sua palavra, para que essas poeiras, para que essas fortalezas terríveis possam ser destruídas no nome de Jesus e não tenham influência na nossa vida. Nos ensina e nos ajuda a nos inclinarmos para as coisas do Espírito, lermos muito a Tua Palavra, meditarmos nela realmente de dia e de noite e enchermos a vasilha do nosso coração com esse azeite puro, limpo, que tem um perfume, um aroma puro, suave, verdadeiro. É um bom perfume, um perfume gostoso de cheirar. Que assim seja a nossa alma, assim sejam os nossos pensamentos, assim seja aquilo que nós falamos todos os dias, porque o Senhor conhece os nossos pensamentos. As pessoas não conseguem conhecê-los, mas o Senhor conhece. E diante do Senhor não tem como esconder. E queremos, ó Pai, que o Senhor nos dê assim um espírito quebrantado, um espírito humilde, como foi daquele filho pródigo que voltou do jeito que ele estava. Mas ele foi recebido pelo Senhor, foi perdoado pelo Senhor, foi aceito pelo Senhor, mesmo sem merecer. E nós somos como ele, ninguém de nós merece coisa alguma, mas o Senhor pode conceder a sua graça, o seu favor, a sua misericórdia. E o Senhor tem o poder de nos transformar totalmente, no nome de Jesus, Pai. Eu oro. Amém.